Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e no vídeo de hoje nós vamos aprender o que é a ciência e a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. Na última aula, nós aprendemos que a química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. E na aula de hoje nós vamos focar um pouquinho mais nesse aspecto da química ser uma ciência. É interessante que no ensino médio nós aprendemos muitos conceitos como se eles fossem verdades absolutas. Por exemplo, a gente aprende que no equilíbrio químico a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou então que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. E aí a gente tem que decorar muitas dessas informações, dessas regrinhas, e eu acredito que é por isso que muita gente nem gosta de química, não é verdade? Mas o que a gente não costuma refletir é o seguinte: como que esse conhecimento foi construído? Será que foi sempre assim? Como que chegaram nessas conclusões? Será que esse entendimento um dia pode mudar? E é sobre isso então que nós vamos conversar nessa e nas próximas 3 aulas. Como que a química se tornou uma ciência? E o que exatamente essa frase significa? Como que o conhecimento que a gente aprende na sala de aula foi construído? Vamos lá? Se a gente vai falar sobre ciência, primeiro a gente precisa entender o que é ciência. Mas para entender bem isso, a gente vai precisar conversar em umas 4 aulas. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Mas que conhecimento que é esse? Bom, se você ainda estiver lá naquele almoço com a sua avó, explicando para ela o que é química e mostrar essa definição de ciência para ela pode te responder assim: ah, meu filho, eu sei que conhecimento é esse. É igual eu aprendi com a minha mãe que não pode comer manga e tomar leite junto, senão você pode morrer. Toda família tem uma receita mágica, né, que a gente acredita que tem que seguir ao pé da letra. Eu lembro quando eu estava ficando adolescente, estava começando a ter um cheirinho ruim, minha avó falou assim para mim: olha, você precisa passar bicarbonato de sódio debaixo do braço para não ficar fedendo. Acredito que vocês já tenham ouvido muitas dessas afirmações. E eu perguntei para os meus seguidores no Instagram quais dessas histórias eles conheciam. Então eu vou ler aqui para a gente algumas das respostas que os nossos seguidores do Instagram trouxeram. Eles falaram assim que depois do almoço a gente não pode tomar banho, nem entrar na piscina, nem molhar o cabelo, porque é perigoso. Também não pode lavar o cabelo à noite. Se você tomar café, nada de tomar água gelada e nem sair na chuva, vai que você tem uma convulsão, né? Se você estiver gripado, é melhor você não tomar sorvete. Se você estiver doente, é bom tomar vitamina C. E nada de andar descalço, porque senão você pode ficar gripado também. Leite com manga faz mal, leite com remédio vai cortar o efeito do remédio e leite com bolo quente vai dar dor de barriga. O bicarbonato de sódio, então, vai resolver todos os nossos problemas, né? Você pode usar ele para limpar a panela, ou então até para clarear seu dente. Então tem um monte dessas frases que apareceram, né? Por exemplo, que a gente usa 10% do nosso cérebro, ou então que se você ficar debaixo da mesa você não vai crescer, se você cortar o cabelo na lua crescente, o cabelo vai crescer mais rápido, ou então que espelho atrai raio. E ainda tem as receitas de cura, né? Você tomar chá de boldo se estiver mal, ou então usar borra de café, fósforo queimado em algumas situações, e até se você tiver soluço, a recomendação é tomar água. Então essas foram algumas frases que os nossos seguidores trouxeram. Inclusive, se você ainda não está seguindo o nosso canal no Instagram, segue a gente lá, procura o perfil Meu Orbital, porque nós estamos fazendo stories todas as semanas. E se vocês acompanharem essas publicações junto com os vídeos do YouTube, vocês vão aproveitar muito melhor nosso conteúdo. Eu acho que de todas essas histórias, a que ficou mais famosa esse ano, que nós estamos passando aí pela pandemia do Covid-19, foi que nós precisamos consumir alimentos alcalinos para matar o coronavírus. Esses dias meu primo mandou uma mensagem no grupo da família, dá uma olhada. Observe que o pH do vírus varia de 5,5 a 8,5. Portanto, tudo o que precisamos fazer para eliminar esse vírus é consumir mais alimentos alcalinos acima do nível de acidez do vírus. E aí tem os alimentos e a lista de pH, né? Olha isso, gente, limão, um ácido, 9,9 pH. Olha o abacate, 15,6. O alho, 13,2 e o agrião, 22,7.
Eu não vou nem entrar no mérito do quanto essas informações são absurdas para um químico. O que eu quero chamar a atenção aqui é para essa afirmação que parece ser um conhecimento, de que tudo que nós precisamos fazer para eliminar o vírus é consumir alimentos alcalinos acima do nível de acidez do vírus. Se a gente for parar para pensar, parece que tem uma lógica, né? Vou consumir alimentos saudáveis para ficar saudável e combater o coronavírus. Mas essas afirmações que parecem ser inocentes, que parecem ter boas intenções, elas podem ter alguns problemas por trás delas. Eu ainda vou explicar para vocês o porquê, mas só no próximo vídeo. O que eu quero ensinar na aula de hoje é que essas expressões podem receber alguns nomes. A gente pode chamar elas de senso comum, de saberes populares ou de conhecimento cotidiano. A diferença entre esses termos é bastante sutil. O conhecimento cotidiano é aquele que a gente aprende no nosso dia a dia. É um saber cultural que pode ser passado de geração em geração ou que a gente aprende com as pessoas e com as situações ao nosso redor. Por exemplo, a gente fala que os nossos casacos protegem a gente do frio. Ou então que a gente tem que fechar a porta da geladeira, senão o frio vai sair de lá de dentro. Isso é conhecimento cotidiano. O senso comum e o saber popular também são conhecimento cotidiano. Na realidade, são diferentes formas deste conhecimento. O saber popular é construído a partir das camadas populares da sociedade. Ou seja, é o conhecimento que estes grupos produzem e que é necessário para que se orientem no mundo, para que ajam, sobrevivam, se comuniquem ou até vivam melhor. Isso inclui o conhecimento sobre ervas medicinais, sobre a construção de casas, culinária, artesanato e muito mais. Ou seja, esse é um conhecimento mais específico e muitas vezes até prático. Um bom exemplo disso veio de um dos comentários do Instagram, de um colega que estuda comigo lá na USP. Ele me contou que o tio dele é pedreiro e que uma vez viu ele saindo da obra todo sujo e começou a passar leite de magnésia debaixo do braço. Ele não entendeu nada e foi lá falar com o tio dele. E acabou descobrindo que eles fazem isso justamente para controlar o mau odor, igual a minha avó fazia lá com o bicarbonato. Já o senso comum é aquele conhecimento que tem a tendência de universalizar isso tudo. É aquela filosofia que tenta ser capaz de dar respostas para todas as questões do cotidiano. Ou seja, é o modo como as pessoas tentam interpretar a realidade ao redor delas. Muitas vezes o senso comum vem a partir do saber popular. Por exemplo, o saber popular mostra que as substâncias ácidas são corrosivas. Quem trabalha com ácido muriático sabe muito bem disso. O senso comum tenta universalizar essas questões para começar a explicar os fenômenos do cotidiano. E é o que acontece? Todas as substâncias que são corrosivas, as pessoas começam a chamar de ácido. Uma vez eu li uma reportagem de uma mulher que discutiu com um colega de trabalho e jogou um ácido nele, corroeu toda a calça dele. Aí eu fui ler lá na reportagem qual era o ácido, era soda cáustica, uma base. Mas, para o senso comum, toda substância corrosiva é um ácido. Se corroeu, é porque é ácido. Essa é a explicação que é dada. E isso é senso comum. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recomendo o livro da Alice Ribeiro Casimiro Lopes, chamado Conhecimento Escolar, Ciência e Cotidiano. Para simplificar minha fala, eu vou chamar tudo isso de conhecimento cotidiano. Porque afinal, muitas dessas frases que a gente falou até agora são de fato conhecimento. Mas se ciência também é conhecimento, o que difere esse conhecimento cotidiano do conhecimento científico? A principal diferença é que o conhecimento científico é produzido a partir de um método, que a gente chama de método científico. E o que isso significa? Que o conhecimento científico é verificado. Ele não é um achismo. Ele não é assim porque eu acho que ele é assim, porque me parece lógico ser assim, ou porque eu aprendi com a minha família. Mas porque foi realizada uma série de operações e experimentos que validaram esse conhecimento, para mostrar que de fato ele é assim. Por isso podemos definir a ciência da maneira como encontramos lá no dicionário Aurélio. Ciência é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto. E objeto significa aqui aquilo que eu estou estudando. Especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Ou seja, ciência é conhecimento, mas é um conhecimento sistematizado, organizado, verificado, que passou por um método. Eu ia ensinar sobre esse método ainda nessa aula, mas eu preferi gravar um novo vídeo para falar exclusivamente sobre esse assunto.
Portanto, a nossa conversa sobre ciência não se encerra nesse vídeo, ela vai continuar na próxima aula. Para terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de dizer que apesar do conhecimento cotidiano não passar por todo esse método de verificação, isso não significa que ele esteja necessariamente errado ou que seja pior do que o conhecimento científico. Na realidade, eles apenas são produzidos de maneiras diferentes e possuem diferentes finalidades. Muitas vezes, esses conhecimentos até possuem alguma fundamentação científica. E eu recebi algumas mensagens no Instagram falando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Uma das seguidoras do canal me questionou dizendo que realmente não é bom dormir com o cabelo molhado. Porque não dá tempo de secar antes de dormir e isso deixa um ambiente perfeito para a proliferação de fungos. Um outro seguidor do canal me disse que, realmente, tapar os ouvidos faz o soluço passar, porque as nossas orelhas possuem ramificações do nervo frênico que, quando estimuladas, fazem o soluço cessar. Não sabia de nada disso. E o meu amigo que contou lá a história do tio dele que passava leite de magnésio debaixo do braço, diz que ele foi pesquisar a respeito e descobriu que os odores biológicos normalmente são provenientes de ácidos carboxílicos. E se a gente neutralizar esses ácidos, isso faz o odor passar. Tá vendo? Minha avó tinha razão. Todas essas mensagens são dos nossos seguidores. E eu mesmo não verifiquei nenhum desses fundamentos científicos. Mas a questão é, o conhecimento cotidiano pode provocar interesse pela investigação, pela observação, pela verificação. Os dois conhecimentos são diferentes. Um não é melhor do que o outro. O conhecimento científico não é um conhecimento cotidiano melhorado, mas o conhecimento cotidiano pode estimular a busca pelo entendimento do conhecimento científico. Por isso é muito importante, se você é um professor de química, sempre verificar quais são os conhecimentos prévios que os seus alunos têm sobre o tema que você está desenvolvendo. Também é importante verificar se esses conhecimentos precisam ser reconstruídos ou se eles podem servir de base para o aprendizado dos conhecimentos científicos. Por exemplo, em uma aula sobre ácidos e bases, os alunos podem citar exemplos que conhecem do seu cotidiano. E nós podemos perguntar para eles se eles concordam com aquela frase de que toda substância corrosiva é um ácido. E aí nós podemos citar aquele exemplo da mulher que jogou soda cáustica no colega, ou então aquela cena da série Breaking Bad, onde os personagens queriam se desfazer de um corpo e o professor Walter White sugere que eles utilizem ácido fluorídrico e de que eles precisavam de um recipiente de plástico para armazenar esse corpo com ácido. I don't know, man. This feels kind of flimsy. Any decent acid's gonna eat right through this. Not hydrofluoric. Why not? Ora, se todo ácido é corrosivo, por que ele não corrói o plástico então? Essas questões despertam curiosidade nos alunos. E mais do que isso, se conectam com o saber cotidiano que eles já têm. E isso incentiva a investigação e o aprendizado. Fazendo dessa maneira, eu acredito que as pessoas iam começar a perceber que a química não está relacionada somente a substâncias ruins, que elas dizem, esse produto tem química, mas que a nossa ciência está relacionada com todas as coisas que estão ao nosso redor. O conhecimento escolar, ou seja, aquele que é ensinado em sala de aula, não é conhecimento científico e nem conhecimento cotidiano. O conhecimento científico precisa ser adaptado, se tornar didático, para que ele seja melhor compreendido pelos alunos no contexto que o ensino está ocorrendo. Esse processo nós chamamos de transposição didática. Portanto, a minha mensagem final para você que está iniciando os seus estudos no ensino superior é que aqueles conteúdos que você vai aprender em sala de aula, eles passaram por esse processo. Eles são um pouco mais didáticos para que você consiga entendê-los melhor. E se você quiser se aprofundar em algum assunto, seja para ir para uma área de pesquisa ou para conhecer melhor, investigar melhor esse assunto, você vai precisar se aprofundar no conhecimento científico. E você vai perceber que às vezes até a linguagem muda um pouco. Bom, pessoal, essa nossa conversa vai continuar na próxima aula, então fique atento. Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aí seu like, seu comentário e não esquece que a gente também tem o Instagram. Um grande abraço a todos e até a próxima!